Olá, queridos irmãos, vamos ao estudo de mais um tópico da nossa lição, a peregrinação no deserto, parte 2. A lição é a lição de número 7, a rebelião de Coré, Datã e Abirão. Quarta-feira, tópico, o povo é punido, lição de 13 de maio. Tópico A. Apesar das evidências dadas à congregação, como ela procedeu para com Moisés e Arão no dia seguinte. Números 16:41 nos diz: Mas no dia seguinte toda a comunidade dos israelitas murmurou contra Moisés e Arão, dizendo: Vós matastes o povo do Senhor. Mais abaixo nos diz: Dificilmente poderão os homens cometer maior insulto a Deus do que desprezar e rejeitar os instrumentos que deseja usar para a salvação deles. Os israelitas não somente fizeram isso, mas propuseram-se a matar Moisés e Arão. Não compreendiam, entretanto, a necessidade de buscar o perdão de Deus pelo seu enorme pecado. Aquela noite de prova não foi passada em arrependimento e confissões, mas à procura de algum meio para resistir às evidências que lhes mostravam serem os maiores pecadores. Ainda alimentavam ódio contra os homens que haviam sido designados por Deus e uniram-se a fim de resistir à autoridade dos mesmos. Satanás estava a postos para lhes perverter o discernimento e levá-los de olhos vendados à destruição. Tópico B. De que maneira o Senhor interveio uma vez mais com uma punição severa e o que Moisés e Arão fizeram para evitar o juízo. Números 16:44 a 49 nos diz: E o Senhor disse a Moisés: Sai do meio dessa comunidade, para que eu a destrua num instante. Então eles se prostraram com o rosto em terra. E Moisés disse a Arão: Pega o teu incensário, acende-o com o fogo do altar, coloca incenso nele e leva-o depressa à comunidade, e faz expiação por eles, pois uma grande indignação saiu do Senhor. A praga já começou. Arão pegou o incensário como Moisés lhe havia falado, e correu para o meio da comunidade, e a praga já havia começado entre o povo. Então, colocando incenso no incensário, fez expiação pelo povo. Ele ficou de pé entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Os que morreram pela praga foram 14.700, sem contar os que haviam morrido por causa de Coré. Mais abaixo nós temos uma explanação. Mesmo depois que Deus estendeu sua mão e engoliu os malfeitores e que o povo fugiu para suas tendas em horror, a rebelião não estava curada. A profundidade do descontentamento se manifestou mesmo debaixo do juízo do Senhor. Na manhã seguinte, à destruição de Coré, Datã e Abirão, seus confederados, o povo foi até Moisés e Arão, dizendo: Vós matastes o povo do Senhor, como se Moisés e Arão fossem culpados. Por causa dessa falsa acusação, os servos de Deus, outros milhares, foram mortos, pois havia neles pecado, exultação e presunçosa maldade. A culpa do pecado não recaía sobre Moisés, portanto, ele não receou e não se apressou em retirar-se e deixar a congregação a perecer. Permaneceu ali, manifestando nesse terrível momento crítico o interesse do verdadeiro pastor pelo rebanho ao seu cuidado. Advogou para que a ira de Deus não destruísse inteiramente o povo escolhido. Pela sua intercessão, deteve o braço da vingança para que o rebelde e desobediente Israel não tivesse um fim total.
Enquanto subia a fumaça do incenso, as orações de Moisés no tabernáculo ascendiam a Deus, e a praga deteve-se, mas não antes de 14.000 de Israel caíssem mortos como prova do crime de murmuração e rebelião. Nós pensamos, nossa, esse povo sempre caindo no mesmo pecado, sempre fazendo as mesmas coisas erradas. E às vezes eu olho para a história da nossa igreja e vejo os mesmos erros cometidos pelos nossos irmãos. A diferença é que naquela época o pecado era recebido, percebido e punido imediatamente. Hoje em dia, por não percebermos a ação de Deus punindo o pecado, muitas vezes pela misericórdia dele a nós, ou por uma intervenção não acontecer imediatamente, não percebemos que muitas vezes falamos contra ministros, contra pastores, contra aqueles que procuram nos guiar à verdade e à senda verdadeira. Muitas vezes agimos como os israelitas, contrariando a vontade e a orientação de nossos ministros e pastores. E com o tempo percebemos que os planos deles eram melhores que os nossos. A orientação que eles nos deram em algum momento de nossa vida era para nosso bem, para nosso benefício e para a nossa salvação. E muitas vezes, infelizmente, contrariamos os nossos ministros, querendo tomar as nossas atitudes e as nossas decisões como as certas. E por isso, muitas vezes, caímos em situações difíceis. Que Deus nos abençoe para que isso não aconteça conosco.